Número da camisa do Matias Vinha, movimentações importantes no Flamengo, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita informação importante. A primeira delas, Matias Vinha, novo reforço do Flamengo, vestirá a camisa 17. Um anúncio aconteceu de forma oficial pelo próprio Fla nessa sexta-feira. Esse número pertencia ao Matheus Gonçalves, o meia topou liberá-lo para o lateral uruguaio. Bora falar agora sobre o SBT, que quer ser o rival da Globo em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A partir de 2025 passa a valer um novo contrato. O contrato atual da Globo se encerra no fim desse ano. Importante contar que a emissora do Rio de Janeiro já fechou com os clubes da Libra, alguns dos clubes mais populares do país, mas ainda restam 10 ou 11 clubes que pertencem ao Forte Futebol que estão sem nenhuma emissora fechada. O SBT, em parceria com a Warner Bros., fez proposta oficial para a Liga Forte. Há também a concorrência de outras 5 empresas, incluindo a Globo. Sem que tiver qualquer novidade sobre esse tema, conto para vocês. Combinado? Bora falar sobre mudanças no Flamengo. Elas começaram a partir da ida de Juan para a CBF. O ex-gerente técnico do Flamengo aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol e desencadeou uma série de outras mudanças. Luiz Carlos, que era o gerente das categorias de base, acaba de se tornar o gerente do time profissional. A avaliação do trabalho dele é bastante boa. E aqui vem uma novidade importante: Gabriel Skinner, primo do BAP, foi demitido pelo Flamengo. Ele era supervisor de futebol do Fla desde 2019 e só se manteve durante todo esse período como funcionário do Flamengo, apesar do trabalho bastante ruim, porque era primo do BAP, um dos homens mais importantes dentro da hierarquia do Flamengo e até bastante tempo atrás, braço direito do presidente Rodolfo Landim. Nicola, mas como é que o primo do BAP foi mandado embora? O que isso significa? O que isso representa? Pode significar uma separação entre Landim e BAP. Você sabe que o Landim é presidente somente até o fim desse ano e o BAP tinha a intenção de ser o candidato à presidência pela situação. Ao que parece, essa situação não será disponibilizada para o BAP. Rodrigo Dunche é quem deve ser o candidato da situação. O BAP rompeu com o Landim e acabou sobrando para o Gabriel Skinner, que tinha a fama de sair para baladas com jogadores, algo nada aceitável para um supervisor de futebol. E aí, só para arrematar, Fabinho Soldado era outro membro desse departamento de futebol que deixou recentemente o clube de gerente do Flamengo no time profissional. Ele virou executivo de futebol do Corinthians. Na minha opinião, o Flamengo precisa ter um executivo de futebol de primeira linha, um dos melhores do mercado. O Flamengo não busca os melhores reforços, precisa ter também um executivo de futebol de primeira linha, mas não tem sido assim há bastante tempo. Bora mudar de assunto e falar sobre Alex Sandro, lateral esquerdo dos mais interessantes, 33 anos de idade, vive os últimos meses de contrato na Juve, a Juventus. O vínculo se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato. Queria contar para vocês que o Alex Sandro tem ou passou a estar na mira do Internacional de Porto Alegre. O Alexandre foi especulado recentemente no Flamengo. Imagino que essa negociação dificilmente vai acontecer, até porque o Fla já contratou o Matias Vinha e tem o Ayrton Lucas como seu titular. No Palmeiras, Piquerez e Vanderlan também imagino chance pequena de o negócio avançar. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo, conta só com o Wellington, mas a negociação, imagino, seria um pouquinho mais complicada por causa das cifras. Alexandro, que ganha na Juventus 2 milhões de reais mensais, certamente precisará baixar essa pedida para que possa se mudar para um clube brasileiro, mas cara, super interessante. Dá uma olhada no perfil dele. 9 temporadas de Juventus, mais 4 anos de Porto. Antes havia jogado no Atlético Paranaense e no Santos. Queria saber se cabe no seu time do coração. Use espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar sobre Copa do Brasil, que aumentou os prêmios pagos para participação dos times nessa temporada. Copa do Brasil, que já era o torneio que mais rendia entre as competições nacionais, melhorou ainda mais sua condição, 5% de aumento em relação ao ano passado, valor maior até do que o crescimento do IPCA, que ficou em 4,62%. Dessa maneira, um time de Série A que tiver participado de todas as fases e acabar se sagrando campeão pode embolsar até 96 milhões de reais. Importante contar que a primeira fase tem 1.470.000 para os participantes, a segunda 1.780.000, a terceira com 2.200.000 reais.
a partir das oitavas de final, que conta com a participação dos clubes da Libertadores, 3 milhões e 400 mil, nas quartas de final 4 milhões e meio de reais, na semifinal 9 milhões 450 mil. O título de campeão, a vitória na final, vale 73 milhões e meio de reais, já aquele que ficar com vice-campeonato fica com 31 milhões e meio de reais. Bora falar agora sobre novidades em relação a contratações e saídas no Flamengo. Rubro-negro que venceu Volta Redonda por 3-0 nesse sábado, Campeonato Carioca, gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Depois do jogo, o Marcos Braz concedeu uma entrevista e atualizou sobre uma série de coisas. Começou falando sobre Igor Coronado. Disse o seguinte, abre aspas, 0. Não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso e nunca se iniciou qualquer papo, fecha aspas. É bem verdade também, preciso acrescentar, que o Matheus, o filho do Tite, concedeu entrevista depois da partida e admitiu que havia procurado o Igor Coronado enquanto ele ainda defendia o Al-Ittihad. Sobre Léo Ortiz, zagueiro que pertence ao Red Bull Bragantino, jogou pelo Bragantino e fez gol no empate 1-1 contra o São Bernardo. Segundo gol dele no Campeonato Paulista, Pedro Caixinha disse que não abre mão da permanência do atleta. Por outro lado, o Marcos Braz respondeu que há uma diferença grande entre o que pede o Bragantino e o que oferece o Flamengo. A negociação ainda não está fechada. Só para completar, Mateuzinho e Thiago Maia. O Mateuzinho, a tendência é que os dois saiam, o Mateuzinho para o Corinthians, o Thiago Maia para o Internacional. E o que o Braz disse sobre eles, eu acredito que as coisas irão acontecer e aposto ainda que o Mateuzinho saia um pouquinho na frente do que o Thiago Maia. Isso se dá, porque entre Corinthians e Flamengo já está tudo certo em relação ao Mateuzinho, falta apenas a garantia bancária. Em relação ao Thiago Maia, o Flamengo ainda pede um pouco mais de dinheiro ao Internacional. Vídeo, como vocês sabem, com informações de Flamengo, é sábado de carnaval, mas o bloco do Flamengo passou e passou bonito lá no Maracanã. O Flamengo venceu Volta Redonda por 3-0. E também vamos falar sobre a entrevista coletiva de Tite, que deu o que falar, e também Marcos Braz abrindo o jogo, falando sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, se esses dois têm condições de chegarem ao Flamengo, saídas de Mateuzinho, saída de Thiago Maia, muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Então peço para vocês ficarem super atentos e ligados. É carnaval, mas o canal Vene Casagrande não para. É o seguinte, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0. O Flamengo começou com um time alternativo, digamos assim. O De La Cruz sendo o único responsável pela armação das jogadas. Eu particularmente gostei da estratégia do Tite em dar ritmo de jogo a alguns atletas, o goleiro Matheus Cunha, botou o ataque novamente Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo. Luiz Araújo novamente fazendo uma boa atuação, Gabigol marcando gol, Bruno Henrique sendo ativo no ataque. Eu acho que a estratégia do Tite foi correta em dar ritmo. No segundo tempo ele botou a cavalaria em peso, e aí o Arrascaeta, nossa, é muito gênio. Eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta, mas dito isso, sobre o resultado assim, o Flamengo fez o dever de casa, tinha que vencer sim o Volta Redonda, venceu, beleza, mas o pós-jogo foi o que me chamou muita atenção também. A entrevista coletiva do Tite foi muito boa. Antes de começar, ele mesmo pediu a palavra e falou: eu preciso fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo, coloquei ele numa função que não é a dele. Por vezes queremos oportunizar os atletas, mas erramos. Ele é 10, 7 ou 11. Não é segundo jogador de meio de campo. O Vitor Hugo ele fez essa função na partida contra o Volta Redonda. O meio de campo que começou o duelo foi Alan, Vitor Hugo e De La Cruz. E no entendimento do Tite, esse posicionamento não é o ideal para o Vitor Hugo. Embora ele já tenha feito algumas vezes, até com o Dorival Júnior, enfim. Mas, no entendimento do Tite, ele não teve uma boa escolha em relação a Vitor Hugo, pediu desculpa publicamente. Cara, eu sou muito fã do Tite no lado humano da coisa, assim. Eu acho que o Tite vai muito bem nessa gestão de grupo. E mais uma vez ele deu uma bola dentro. Eu tenho certeza que o Vitor Hugo gostou bastante de ter escutado isso. Mas a grande parte da entrevista do Tite foi quando ele falou do gramado. Ele esculhambou o gramado, largou o aço. Se antes eu critiquei o Tite por não ter criticado o gramado, quando ele teve a oportunidade, quando questionaram para ele, ele foi falar da bola do futebol carioca. Tudo respeito, Tite, na boa. Você dizer na ocasião que a bola prejudicou mais que o gramado, na minha opinião, isso que você fez foi um erro.
Só que hoje você corrigiu esse erro ao largar o aço, criticando o gramado do Maracanã. E ele até mencionou o lance do segundo gol do Flamengo, que foi de pênalti do Pedro, porque o Arrascaeta ele só sofreu pênalti porque o jogador adversário, ao dominar a bola, ele errou o domínio da bola por conta do gramado. Essa é a verdade. A bola escapuliu do pé dele, quando ele foi tentar recuperar, derrubou o Arrascaeta foi mais rápido. Mas, de fato, se você analisar o lance, foi culpa do gramado. Gente, tá faltando, já passou dos limites. Já virou falta de respeito. Não é porque é Flamengo, não. Mas olha a quantidade de investimento que o Flamengo faz. Olha o risco que esses jogadores correm. Mesmo assim, tem os jogadores do Volta Redonda também. Os jogadores não merecem, ninguém merece se arriscar a jogar naquele gramado que é o Maracanã atualmente. É um pasto. É uma coisa tenebrosa. É ridículo, é vergonhoso. O que falta para Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã, conseguirem deixar o gramado em bom estado? Entra ano, sai ano, é sempre a mesma história. Não dá. É ridículo. Nem os jogadores se sentem mais confortáveis jogar naquele gramado. Então, parabéns ao Tite por ter criticado, por ter largado o aço mesmo no gramado do Maracanã. Felipe, maestro, que jogou com a camisa do Flamengo hoje, técnico Volta Redonda, também criticou o gramado do Maracanã, inclusive mencionando que o Raulino de Oliveira hoje tem um gramado melhor que o do Maracanã, o que é uma vergonha, com todo respeito ao Raulino de Oliveira, mas estamos falando do Maracanã. O maior templo do futebol brasileiro é o Maracanã. Na entrevista coletiva também, dando continuidade, Bruno Spindel disse que levou um susto quando viu a notícia sobre a possível saída de Juan, hoje gerente técnico para a seleção brasileira. Ele também mencionou que o ex-jogador continua trabalhando normalmente. Mas por quê? Ele recebeu o convite e o Flamengo está tentando ficar com ele. A pergunta é, sério que o Flamengo precisa tentar ficar com o Juan? Eu queria fazer um questionamento aqui. Qual a diferença que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito ao Juan, é ídolo no Flamengo. Mas sério, gerente técnico, se perder o Juan para a seleção brasileira, o que vai mudar no dia a dia do Flamengo? Nada. Juan lá e não tendo Juan lá é a mesma coisa. Então eu não vejo por que o Flamengo fazer um esforço para ficar com o Juan. Com todo respeito ao profissional Juan, mas o cargo de gerente técnico foi criado há pouco tempo, nem existia esse cargo. Inclusive o Flamengo parece um banco, é gerente para tudo qualquer lado. Mas vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, após o jogo, Marcos Braz deu entrevista à Zona Mista para alguns jornalistas. Ele foi questionado sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, renovação de Gabigol, Mateuzinho, Thiago Maia, e ele abriu o jogo. Inclusive, Marcos Braz estava até sumido, mas hoje botou a cara. Ele foi questionado sobre a renovação de Gabigol, ele disse, vai ser resolvido na hora que for possível. Tenho certeza absoluta que com um bom tom para Gabigol e para o Flamengo. E aí, a jornalista, se eu não me engano, é Isabelle Costa. Eu posso errar na voz, mas eu acho que a voz era dela. A jornalista vai lá e pergunta, mas o Flamengo tem um interesse em renovar? O Marcos Braz vai e responde, a situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e com um bom tom para o Flamengo. Então, assim, na minha opinião, fica um mistério. Ainda não é certo o Flamengo renovar com o Gabigol pelo visto. O Flamengo vai fazer tal como fez com outros jogadores no passado recente. Com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique. Vai esperar, vai ganhar com o tempo, e é isso. Sobre Mateuzinho e Thiago Maia, ele foi questionado. E ele falou o seguinte, sobre as saídas, né? Mateuzinho para o Corinthians, venda, e Thiago Maia para o Internacional, também venda. E ele respondeu, eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito ainda que Mateuzinho ainda sai um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Óbvio, já existe acordo de valor, já existe acordo, forma de pagamento. O acordo que ainda não tem é o percentual da multa caso o Corinthians atrase o pagamento da parcela. O Flamengo pediu 25%, o Corinthians não aceitou e eles estão negociando isso agora. Outra coisa que foi pauta na entrevista coletiva do Tite, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, ele foi questionado sobre Igor Coronado, porque o empresário do Igor Coronado disse que o Matheus ligou para o Igor para sondá-lo a respeito da situação dele, e ele foi questionado, o Matheus foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, e ele disse o seguinte,
A gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele e como estava a situação. Depois disso, foi conversado com a direção. E aí, o Marcos Braz foi questionado sobre isso, e ele disse: 0, não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance 0 é de respeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou. Exatamente o que a gente já havia comentado aqui, que o Flamengo não tem interesse na contratação do Igor Coronado nesse momento, e o Corinthians está muito próximo de acertar a contratação desse jogador. Sobre Léo Ortiz, Marcos Braz foi questionado se ainda existe a chance de contratação desse atleta. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Léo Ortiz está em campo pelo Red Bull Bragantino como titular. É muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes e números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor. O Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando nem precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então não tem novela. Se tem negociações responsáveis e transparentes, em que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, e eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta. Pertinente ainda de fazer algumas contratações. E é isso que o Flamengo está tentando se reforçar. Ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. Então tá aí, Marcos Braz deixando muito claro que o problema com o Léo Ortiz é dinheiro. O Bragantino pede uma coisa, o Flamengo quer pagar outra. E eu avisei para vocês que não tinha nada encaminhado aí, como a imprensa paulista noticiou. Não tem nada perto de acontecer. Continua a mesma coisa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.